Capítulo 16. No Hospital Atlântico trabalhavam mais de 200 profissionais, entre médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, atendentes, seguranças e outros. A maioria dos profissionais não conhecia intimamente Marco Polo e desconfiava de sua atuação. Alguns psiquiatras, entre os quais o diretor do hospital, o viam mais como o amutinador do que como um componente profissional. Menos de 1/10 dos pacientes o conhecia, mas os que o conheciam o amavam. De longe o cumprimentavam. Felipe estreitara os laços com Marco Polo. Tornaram-se grandes amigos. Todavia, embora Felipe também tivesse críticas contra o sistema de tratamento do hospital, era contido, discreto, avesso ao escândalo e preocupado com seu futuro e com sua imagem social. Numa tarde de segunda-feira, Marco Polo e Felipe passeavam pelo pátio, onde os pacientes tomavam o sol e tentavam recriar-se. Olhando para os rostos cabisbaixos, entristecidos, desesperançados, como prisioneiros na pior de todas as celas, a cela psíquica, Marco Polo subiu no pequeno coreto que estava no centro do jardim. Preocupado, Felipe arguiu-lhe: "O que você vai fazer?" "Garimpar ouro." "Garimpar o quê?" Ao subir no coreto, Marco Polo recordou dos discursos que ele e Falcão faziam nas praças para conduzir as pessoas a realizarem uma viagem interior. Em seguida, recordou do que prometera para si mesmo em seu pequeno carro após ter deixado Falcão na casa de Lucas. "Farei da minha vida uma grande aventura. Procurarei um tesouro escondido nos escombros das doenças psíquicas." Ao mesmo tempo que trazia essas imagens à mente, olhava para os pacientes do Hospital Atlântico e ficava frustrado. Ele atendia, no máximo, alguns pacientes por dia. Portanto, sabia que jamais teria a oportunidade de conversar e conhecer a maioria deles. Movido por um forte ímpeto, exclamou solenemente: "Queridos amigos, aproximem-se. Nós podemos mostrar o caminho, mas só vocês podem abrir as portas da sua mente e caminhar para a liberdade. Nós podemos dar a caneta e o papel, mas só vocês podem escrever a sua história. Vocês não são doentes, vocês estão doentes. Aqui não é o seu lar. Seu lar é o mundo livre. Sonhem em ser felizes." Os pacientes nunca tinham visto uma apresentação como essa. Vários não entenderam o que Marco Polo lhes disse, mas aplaudiram com entusiasmo. Os que compreenderam sua mensagem lacrimejaram os olhos. Entre eles, o Dr. Vidigal, um médico clínico geral, vítima de um crônico transtorno bipolar. O Dr. Romero, um psiquiatra, vítima há mais de 15 anos de uma psicose esquizofrênica, tremulou seus lábios e, aproximando-se, beijou as mãos do jovem psiquiatra. Centenas de pessoas se aglomeraram em torno do coreto. Inúmeros seguranças e enfermeiros começaram a supervisionar o local. No primeiro momento, achavam que se tratava de mais um psicótico delirando, mas depois as enfermeiras perceberam que era o futuro psiquiatra novamente colocando em polvorosa o ambiente. O Sr. Boni, um velhinho de 80 anos, que havia sido internado 20 vezes no Hospital Atlântico e conhecia bem alguns psiquiatras, gritou sorridente: "Eu voto nesse homem, fora o Dr. Mário." Jaime, que se tornara um beijoqueiro de árvores, ficou animadíssimo com o discurso. Acatou a sugestão do Sr. Boni e começou a clamar: "Marco Polo! Marco Polo!" Todos os pacientes fizeram coro. A plateia borbulhava de entusiasmo. Era a primeira vez em 100 anos da instituição em que os pacientes experimentavam uma euforia coletiva. Todos unanimemente o aplaudiam e gritavam: "Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou!" Essa era a eleição a que Marco Polo jamais queria concorrer. A enfermeira-chefe, Dora, rangia os dentes de raiva ao presenciar o transtorno que ele causara. Ele a viu confabulando com outros psiquiatras e com seguranças para tentar contê-lo, mas não se intimidou. Olhou prolongadamente para a plateia ferida, observou os trejeitos dos pacientes e exclamou novamente: "Eu não mereço esses aplausos. Vocês é que os merecem. Quem são mais importantes?
Nós, psiquiatras, ou vocês, pacientes? Gritaram sem titubear. Os psiquiatras. Não! Os psiquiatras existem porque vocês existem. Vocês são mais importantes do que nós. E acrescentou. Olhem para as enfermeiras. Vocês são inferiores a elas? Alguns pacientes mais próximos beijavam as mãos delas como divas, deusas da sobrevivência. A atenção que elas lhes dispensavam era fundamental para que tivessem um mínimo de conforto, mas muitas não tinham qualquer paciência com eles. Um paciente simples foi beijar as mãos de Dora, mas assumindo a postura de chefe, ela não se deixou beijar. 15 anos antes, Dora era uma profissional afetuosa, solidária, mas os anos de trabalho no Hospital Atlântico tornaram sua afetividade árida como o Saara. O ambiente adoecia. Dr. Vidigal, com a voz trêmula pelos efeitos dos remédios e esquecendo-se de que um dia já fora um respeitado médico, exclamou para Marco Polo. Doutor, nós não somos nada, nada mesmo. Esquecendo-se de que já fora um psiquiatra, o Dr. Romero disse com lágrimas nos olhos. Somos lixo, doutor. Não temos nenhum valor para a sociedade. Marco Polo os conhecia e ficou profundamente sensibilizado. Criticara intensamente o preconceito, mas agora percebia que seus efeitos eram mais graves do que imaginava. Era um câncer emocional. Se os dois médicos, por serem pacientes do hospital, se acham um lixo, imagine como está a autoestima dos demais pacientes que não têm a cultura deles, pensou. Marco Polo, com olhos úmidos e voz embargada, chamou alguns pacientes que conhecia pelo nome e começou a encorajá-los. Dr. Romero, o senhor é uma pessoa de grande valor. O mundo pode desprezá-lo, mas jamais se diminua. Sara, olhe para o tesouro que se esconde dentro de você. Ali Ramadan, meu amigo, você é inteligente, capaz de vencer seus fantasmas interiores. Sua esposa o aguarda. Jaime, você é um poeta da natureza. Lute pelos seus sonhos. Seus filhos precisam de você. Em seguida, respirou profundamente e bradou em voz bem alta para toda a plateia. Vocês são mais fortes do que muitos generais. Vocês têm enfrentado suas crises, suportado a dor da discriminação, a rejeição dos amigos, o afastamento dos familiares, mas conseguiram sobreviver. Grandes homens na história não estariam de pé se sofressem tais perdas, mas vocês ainda estão de pé. Não desistam da vida. Vocês são heróis, pelo menos meus heróis. Estas palavras comoveram Felipe. No impulso, ele subiu no coreto e bradou. Vocês também são meus heróis. Marco Polo, animado com a atitude do amigo, percorreu a face dos pacientes com os olhos. Apontou para eles com as mãos e proclamou várias vezes junto com Felipe. Vocês são heróis, vocês são heróis. Os pacientes, sem nenhum valor social, estavam atônitos com esse clamor. Jamais se sentiram tão importantes. Enquanto os dois amigos proclamavam essas palavras, algo poético e belíssimo aconteceu. A multidão de pacientes começou a chorar coletivamente. Foi a primeira vez que houve um choro coletivo de exultação num ambiente deprimente. Os anônimos ganharam visibilidade. Os fracos se sentiram grandes. Os abatidos ganharam força. Os rejeitados se sentiram amados. Os dois irreverentes médicos escavaram as ruínas psíquicas dos pacientes e desvendaram relíquias preciosas nelas escondidas. Exerceram a bela arte da antropologia psicológica. A cena, que evocava uma indescritível emoção, mexeu no inconsciente coletivo dos internos. Eles começaram a se abraçar como soldados que, numa guerra, amparam os amigos mutilados. Sentiram-se compreendidos e amados. Sentiram que eram seres humanos. De repente, alguns pacientes começaram a recolher suas coisas para ir embora. As enfermeiras, seguranças e outros psiquiatras ficaram temerosos. Perguntaram rispidamente: onde vocês vão? Uns diziam: voltar para casa. Precisamos beijar nossos filhos. Outros comentavam: precisamos abraçar nossas esposas. E ainda outros afirmavam: aqui não é nosso lugar. Queremos ser livres. Dora tentou impedi-los com a ajuda dos seguranças. Vocês estão ficando loucos. O Dr. Vidigal respondeu:
agora um pouco menos. Sou um herói em ficar aqui. À medida que tentavam sair, eram barrados pelos seguranças do hospital. Alguns pacientes foram empurrados e caíram. Devido aos efeitos dos potentes tranquilizantes, eles estavam fracos. Sensível, Sarah entrou em pânico e começou a chorar inconsolavelmente. O ambiente ficou tenso. Marco Polo entrou no meio da confusão e falou incisivamente para os seguranças e enfermeiras. Não toquem nesses pacientes. Não há maior loucura do que exercer a agressividade para convencer as pessoas. Falem com respeito, que eles os atenderão. Em seguida, Marco Polo, temendo pela integridade dos pacientes, suplicou-lhes. Queridos amigos, não vão embora ainda. Com esse ardente desejo pela liberdade, vocês acelerarão o tratamento e logo receberão alta. Serão livres. Os pacientes o ouviram e recuaram. Na sequência, outros seguranças, a pedido do Dr. Mário, seguraram Marco Polo pelo braço e o levaram até a sala. Com ele estavam reunidos o diretor clínico, a enfermeira-chefe Dora, o chefe de segurança e alguns psiquiatras mais idosos da instituição. O Dr. Alexandre não estava presente. Os dias de Marco Polo no Hospital Atlântico pareciam estar contados. O Dr. Mário bufava de raiva. Pelo relato distorcido de Dora e de alguns psiquiatras, Marco Polo colocara em risco tanto a vida dos pacientes como a própria instituição. Nunca alguém ameaçara tanto o renomado hospital. O Dr. Mário temia um escândalo na imprensa, o que poderia representar o fim de sua carreira. Antes de começar a julgar Marco Polo, o Dr. Mário enviou uma equipe de enfermeiros com injeções e camisas de força para debelar a euforia e os possíveis excessos de alguns pacientes. O Dr. Romero, Ali Ramadan e alguns outros pacientes foram contidos quimicamente. Jaime resistiu. Gritando, recusou uma dose adicional de tranquilizante, mas não adiantou. Recebeu à força. Silenciaram, assim, a suposta rebelião. Felipe estava presente na reunião. Marco Polo se adiantou. Felipe não tem culpa de nada. Os acontecimentos são de minha inteira responsabilidade. O senhor assume toda a responsabilidade por seus atos inconsequentes? Perguntou com ira o diretor. Assumo a responsabilidade, mas não assumo que foram inconsequentes, rebateu Marco Polo, que podia perder a guerra, mas não o ânimo para o combate. Eu investiguei sua vida, doutor. Fiquei sabendo de sua fama nos tempos de faculdade de medicina. Aluno rebelde, irreverente, tumultuador da classe, questionador do mundo. Sua ficha é uma bomba. Os presentes ficaram apreensivos com essas palavras. Consideraram Marco Polo uma ameaça. O diretor continuou. Você escolheu o lugar errado para botar suas asas de fora, seu rebelde. Eu posso ter errado na ação, mas acertei na intenção. Eu queria... Antes de completar a frase, o diretor interrompeu. Pare de ser cínico. Você quebrou a rotina do serviço, a tranquilidade dos pacientes e colocou o hospital em perigo. Marco Polo sabia que seria expulso da instituição. Nesse momento, lembrou-se de uma marcante frase de Falcão. Vocês podem aprisionar meu corpo, mas não minhas ideias. Diante disso, ficou convicto de que poderiam excluí-lo, mas não seria infiel à sua consciência. Fitou os olhos do Dr. Mário e depois olhou para os presentes e falou com segurança. Eu quis mostrar aos pacientes que eles são seres humanos, que devem lutar pela sua liberdade. Eu lhe disse que estão doentes e não que são doentes. Vocês podem me expulsar, mas jamais me calarei sobre o que eu penso. A intrepidez de Marco Polo abalou o grupo. Aquado e portando um sentimento de raiva e fascínio diante da sua intrepidez, o Dr. Mário resolveu dar um último cálice de misericórdia para o jovem aventureiro. Você está aqui para aprender e não para ensinar. Coloque-se no seu lugar. Sua atitude é digna de expulsão. Vamos dar-lhe uma única oportunidade. Não se esqueça, não será uma segunda chance. E assim encerrou drasticamente a reunião. Capítulo 17. Desde que Marco Polo começou a tumultuar o ambiente do Atlântico, o hospital ficou mais alegre. As pessoas se comunicavam mais. Alguns enfermeiros tornaram-se mais afetivos e alguns psiquiatras mais bem-humorados.
Após a reunião para sua expulsão, Marco Polo ficou mais contido, mas não menos arrojado. Continuava a fazer pequenas transformações, desta vez com o aval da diretoria. Pintou os quartos dos pacientes com tintas coloridas e sujou as mãos com elas. Fez algumas competições entre os pacientes e organizou um teatro com eles. Ensaiava montar um grupo de apoio, onde os pacientes menos graves ajudariam os mais graves. Queria que eles se sentissem úteis. O Dr. Mário sentia-se impelido a aprovar algumas sugestões de Marco Polo, desde que o mantivesse sob seu controle. Tinha medo de sua liberdade criativa. Para evitar maiores transtornos, garantiu que estivesse sob constante vigilância. Os seguranças não tiravam os olhos dele. Alguns tinham a coragem de bater na porta de seu consultório para saber se tudo transcorria normalmente. Marco Polo mostrava sinais de abatimento. Continuava admirando o universo dos pacientes, mas o entristecia pelo clima de policiamento. Nesse ambiente, escreveu uma comovente carta a seu velho amigo. Nela, sua alma transpirava e exalava sua visão sobre a vida e o sofrimento humano. Caro amigo Falcão, certa vez você me disse que tanto você como o poeta viam a assinatura de Deus nas flores, nas nuvens e também nas crises dos que possuíam transtornos psíquicos. Na época, pensei sinceramente que isso era um delírio, que seria impossível encontrar beleza no caos. Pois bem, você tem razão. Tenho encontrado indescritível riqueza dentro daqueles que sofrem. Eles não são miseráveis nem passíveis de penúria. Precisam, sim, ser compreendidos, apoiados e encorajados. Tenho encontrado um patrimônio psíquico de inestimável valor em meio às lágrimas de desespero. Nos portadores de psicose tenho descoberto uma criatividade espantosa. Embora os delírios e alucinações os perturbem, eles revelam uma criatividade excepcional, uma engenhosidade intelectual sem precedentes. Nem os melhores roteiristas e diretores de Hollywood conseguiriam ter tanta imaginação. Pena que a psiquiatria clássica despreze o imenso potencial intelectual deles. A inteligência dos portadores de psicose maníaco-depressiva me assombra. São verdadeiros gênios. Na fase maníaca, a excitação, a rapidez de raciocínio e o volume de pensamentos que produzem os transportam para as nuvens, num estado de graça, longe da realidade. Nessa fase, têm uma autoestima exacerbada. Acham-se imbatíveis, revestidos de um poder sobrenatural. Na fase depressiva, ao contrário, eles aterrissam sua euforia, seus pensamentos tornam-se pessimistas, levando-os a se atolar em sentimentos de culpa e viver os patamares mais baixos da autoestima. Se aprendessem a pilotar seus pensamentos e a gerenciar o motor da sua inteligência para não abandonarem os parâmetros da realidade, brilhariam mais do que qualquer normal. Infelizmente, eles são incompreendidos, tanto por eles mesmos como pela sociedade em que estão inseridos. Entre as pessoas deprimidas, tenho encontrado rara sensibilidade. São tão sensíveis que não possuem proteção emocional. Quando alguém as ofende, estraga-lhes o dia, a semana, o mês e às vezes a vida. São tão encantadoras que, sem ter consciência, vivem o princípio da corresponsabilidade inevitável de maneira exagerada. Por isso perturbam-se com o futuro e sofrem intensamente por problemas que ainda não aconteceram. Preocupam-se tanto com os outros que vivem a dor deles. São ótimas para a sociedade, mas péssimas para si mesmas. Falcão, eu não tenho dúvida de que se os líderes políticos tivessem uma pequena dose da sensibilidade que as pessoas deprimidas possuem, as sociedades seriam mais solidárias e menos injustas. Sinto que minha emoção é fria e seca quando comparada à deles. Entre os que têm síndrome do pânico, tenho encontrado um desejo inevitável e invejável de viver. Quando um ataque de pânico os atinge, o cérebro deles entra em estado de alerta, tentando protegê-los de uma grave situação de risco. Um risco virtual.
Ficam taquicárdicos, ofegantes e suam muito, procurando fugir da síncope ou da morte. Uma morte imaginária que só existe no teatro de suas mentes. Se aprendessem a resgatar a liderança do eu em suas crises, seriam livres do cárcere do medo. Quem dera aos usuários de drogas, os que vivem perigosamente, os terroristas, os que promovem guerras, tivessem a consciência da finitude da vida e da grandeza da existência que os portadores da síndrome do pânico possuem. Apesar do sofrimento imposto pelo pânico, são apaixonados pela vida. Queria amar a vida como eles amam, viver cada minuto como se fosse um momento eterno. Falcão, você tem razão em me dizer que a sociedade é estúpida. Realmente ela valoriza a estética e não o conteúdo. Estou decepcionado até com as pessoas aparentemente cultas. Não percebem que cada ser humano, e em especial os que sofrem transtornos psíquicos, são joias únicas no anfiteatro da existência. Meu desafio como psiquiatra não é apenas medicá-los ou fazer sessões de psicoterapia, mas mostrar a eles que a flor mais exuberante brota no inverno emocional mais rigoroso. Os que atravessaram seus desertos psíquicos e os superaram, tornaram-se mais belos, lúcidos e ricos do que eram. Não é isso que aconteceu com você, meu dileto amigo? Através do drama da sua psicose, você expandiu a sua nobre inteligência e se tornou um mestre, meu mestre. Agora, meus pacientes me ensinam. Em alguns momentos, aprendo mais com eles do que com meus professores. Espero que nunca morra a minha capacidade de aprender. Procurei especializar-me em psiquiatria para conhecer a fascinante personalidade humana e tratar das suas doenças. Entretanto, assim como você questionou o que era loucura, tenho me questionado muito sobre o que é a saúde psíquica. Quem é saudável? São saudáveis meus colegas psiquiatras incapazes de receber seus pacientes com um abraço e um sorriso? São saudáveis os pais que ouvem os personagens da TV, mas não conhecem os temores e as frustrações de seus filhos, nem têm paciência com seus erros? São saudáveis os professores que se escondem atrás de um giz ou de um computador e não conseguem falar de sua própria história com seus alunos? São saudáveis os jovens cuja emoção é incapaz de extrair muito do pouco, cujos prazeres são fugazes? E os que batalham para ganhar dinheiro, mas não sabem lutar pelo que amam? São eles ricos ou miseráveis? Tenho também questionado minha própria qualidade de vida. Pensei que eu era saudável, pois falo o que penso, luto pelo que amo e procuro proteger minha emoção. Mas descobri que conheço apenas a sala de visita do meu próprio ser. Falta-me tolerância, afetividade, sabedoria, tranquilidade. O dia que deixar de admitir o que me falta, estarei mais doente do que meus pacientes. Obrigado por me ensinar que sou apenas um caminhante. Há muita estrada a percorrer. Do seu amigo e admirador, Marco Polo. Ao ler a carta, Falcão ficou emocionado. Recordou os momentos difíceis da sua história e os belos tempos com Marco Polo. Alegrou-se com a psiquiatria humanista que ele e alguns dos seus colegas exerciam. Acreditava que Marco Polo poderia fazer muito pela humanidade, mas pouco para o próprio bolso. Passados alguns dias, Marco Polo vivenciou uma experiência em que o Hospital Atlântico quase desabou sobre ele. Um paciente com grave depressão associada a uma psicose, caracterizada por confusão mental, perda de identidade, dificuldade de se localizar tempo-espacialmente, foi a origem desse tumulto. Chamava-se Isaac. Isaac era membro de uma família judia riquíssima e politicamente poderosa na região. Devido à grave depressão, seus sentimentos estavam embotados. Ele recusava-se a ter contato social, a sair do quarto, a dialogar, tomar banho e se alimentar. Desenvolver assim uma importante anorexia nervosa.
Frequentemente ficava prostrado em sua cama. Tinha um comportamento estranho e incomum, uma projeção psicótica, afirmava algo que não era. Repetia continuamente que era um sapo. Abria e fechava sua boca com frequência, imitando os comportamentos do anfíbio. Quando alguém se aproximava e perguntava-lhe algo, Isaac dizia apenas, sou um sapo. Eliminava qualquer possibilidade de interação interpessoal. Queria ficar em seu claustro e morrer nele. Este bizarro comportamento se repetia há várias semanas. Pouco a pouco, o paciente emagrecia. Simplesmente recusava-se a viver. O tratamento não surtia efeito. Vários medicamentos em diversas dosagens foram tentados. Psicólogos tentaram também ajudá-lo, mas ele não saía do seu casulo. Alguns psiquiatras resolveram, então, fazer algumas sessões da antiga e questionável terapia do eletrochoque. Também não houve resultado. Isaac corria o risco de morrer. Levaram o caso para o Dr. Mário. Ele ficou preocupado com o drama do paciente, com a imagem da instituição diante da ausência de qualquer melhora. O Dr. Mário já tratara outras vezes de Isaac. Apesar de conhecê-lo, ignorava a atual gravidade da sua crise. Não é possível que durante 2 meses, com todo o arsenal de medicamento que temos, vocês não conseguiram aliviar a depressão do paciente, retirá-lo do surto psicótico e trazê-lo à lucidez. Já consegui fazer esse paciente sair de várias crises. Precisamos de profissionais mais eficientes na casa, disse com arrogância a sua equipe. Alguns profissionais de saúde mental são capazes de ajudar os outros, mas incapazes de ajudar a si mesmos. Era o caso do Dr. Mário. Reconhecido como um excelente profissional, tinha doutorado em psiquiatria, era um eloquente professor universitário, publicara inúmeros trabalhos científicos, mas não sabia lidar com seus próprios conflitos emocionais. Em situações de estresse, não conseguia pensar antes de reagir, nem se colocar no lugar dos outros. O mundo tinha de girar em torno das suas verdades. Como muitos líderes bem-intencionados, mas autoritários em sua postura, bloqueava a inteligência dos seus subordinados. Após questionar a eficiência dos psiquiatras, ele pediu que relatassem os procedimentos e os medicamentos antipsicóticos e antidepressivos utilizados, bem como suas respectivas dosagens. Após o relato, caiu em si e percebeu que Isaac apresentava uma crise gravíssima e diferente de todas as outras. Todavia, para não perder a postura de chefe, convidou alguns psiquiatras e alguns jovens que estavam se especializando, entre eles Marco Polo e Felipe, para fazer uma avaliação do paciente em seu leito. Queria dar-lhes uma aula. No quarto, Isaac, como sempre, mostrou indiferença aos presentes. O diretor se apresentou e começou a fazer algumas perguntas. Qual é seu nome? Isaac permanecia em silêncio. Dr. Mário insistiu. Por favor, qual é seu nome? Sou um sapo. Qual é a sua idade e onde o senhor mora? Sou um sapo. Fez outras perguntas sobre seus parentes, onde ele já trabalhara, mas a resposta era a mesma. A conversa não evoluiu. Ficou constrangido diante dos alunos. Deu algumas rápidas explicações sobre esse tipo de psicose, falou da impotência da psiquiatria em alguns casos e encerrou a visita. Mas ainda inconformado em não poder dar uma brilhante aula, retrucou quando estava para sair do quarto. Desde quando você é um sapo? O paciente olhou para ele e disse, desde quando eu era um girino. Os alunos, embora respeitassem o paciente e o diretor, não se aguentaram. Colocaram as mãos no rosto para sufocar o riso. O diretor meneou a cabeça descontente e insistiu. Senhor Isaac, você é um ser humano. Tem cabeça, braços, pernas de um homem. Você não pode ser um sapo. O paciente olhou levemente para ele e de novo expressou. Sapo, sou um sapo. Fechou-se em seu mundo. Não havia meios de fazê-lo mudar de ideia. Todos saíram do quarto, à exceção de Marco Polo. O observador percebeu que enquanto as pessoas insistiam em dizer que Isaac não era o que Isaac não era, ele mantinha sua convicção obsessiva. Entretanto, quando o Dr. Mário entrou sem perceber no delírio dele, perguntando desde quando era um sapo, ele formulou uma frase diferente, desde quando eu era um girino. Resolveu, então, não questionar o delírio, mas entrar nele. O caso era diferente do de Ali Ramadan, inspirava mais cuidado e impunha mais riscos. Isaac não tinha nenhum diálogo lógico. Marco Polo não se esquecera de que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Usou sua imaginação. Disse, olhe que lagoa linda que está à nossa frente.
Como as estrelas são belas. Veja quantos sapos estão coachando. Paulatinamente, Marco Polo deixou de ser um intruso no mundo de Isaac. Assim, ele começou a se abrir, a falar distintamente outras frases. — Cadê a lagoa? — perguntou. — Olhe, está à sua frente. Você está vendo? — Sim. — Onde você mora nessa lagoa? Isaac começou a pensar no espaço. — Naquele lado. — De que tamanho você é? — Não está me enxergando? — falou com contundência. Após esse breve diálogo, novamente Isaac se fechou. Dizia apenas que era um sapo. Marco Polo ficou eufórico com suas palavras. Em seguida, lembrou-se de que no corredor próximo à sala do Dr. Mário havia um sapo de porcelana. Foi até o local e pegou. Um segurança avisou rapidamente o diretor. Curioso e apreensivo, este mandou interceptar o aluno e foi até o local para verificar ele mesmo o comportamento do intrigante Marco Polo. Questionado sobre suas atitudes, o jovem respondeu-lhe que queria entrar no mundo do paciente, no universo de seus delírios e ganhar sua confiança. Após ganhar a confiança dele, desejaria estimular sua capacidade crítica. Não perca tempo. Profissionais bem mais experientes do que você tentaram sem sucesso. E além disso, esse caso não foi resolvido com medicamentos antipsicóticos. Não é com palavras que será solucionado. Mas por que então o senhor nos levou ao quarto de Isaac e conversou com ele? Bom, eu fui dar uma aula para vocês, justificou-se constrangido. Professor, eu sei da sua competência, mas acredito na força da psicologia e não apenas na ação de medicamentos. Vamos dar uma medicação convencional e, apesar da minha falta de experiência, permita-me tentar ajudá-lo. Relutante, o Dr. Mário resolveu conceder-lhe espaço. Vá em frente, mas logo após a consulta procure-me, disse incrédulo, tentando manter tudo sob controle. Em seguida, Marco Polo entrou no quarto, tirou o sapo de porcelana do jaleco branco e disse: Isaac, isto é um sapo. Você é igual a este sapo? O paciente levou um choque. A imagem de porcelana não era a imagem alucinante que criara no palco de seu imaginário. Apesar de ainda estar confuso, o impacto que levou abriu um pouco mais as portas da sua racionalidade. Pegue o sapo, Isaac. Isaac o pegou, manipulou, pensou e em seguida disse: Não sou um sapo. E desse modo a conversa começou a evoluir. Posteriormente, Isaac se fixou em outra ideia que intrigou Marco Polo. Como já fazia mais de meia hora que estava conversando com ele, resolveu poupá-lo. Percebeu seu desgaste. Resolveu retornar no outro dia. Marco Polo foi à sala do Dr. Mário. Vários psiquiatras estavam reunidos. Numa das raras vezes em que estava bem-humorado, o diretor indagou. Fale, pesquisador, o que você conseguiu com o homem-sapo? Consegui estabelecer um pequeno diálogo com ele. Os psiquiatras estavam céticos. Acharam que era um blefe. Você conseguiu que falasse outros pensamentos? Perguntou um deles. Como? Perguntou o outro. Entrei em seu delírio e a partir daí comecei a levá-lo a duvidar das suas fantasias. Agora ele diz que é outra coisa. Desconfiado, o Dr. Mário rapidamente perguntou. O que ele diz que é agora? Marco Polo fez uma pausa e falou apreensivo. Agora ele diz que é algo melhor. Fale, vamos, perguntaram curiosos. Isaac diz que é o Dr. Mário. Os psiquiatras, embora raramente exagerassem em seus comportamentos na frente do diretor, não se seguraram. Deram gargalhadas. Acharam a piada engraçadíssima. Até o Dr. Alexandre, que estava presente, não se aguentou. Além disso, alguém soltou baixinho. Um pouco melhor. O Dr. Mário, humilhado, levantou-se raivoso, convocou os psiquiatras para acompanhá-lo até o quarto do paciente, mas antes disse: Prepare suas malas para sair desta instituição. Você cometeu um grave erro que poderá manchar sua carreira para sempre. Para sempre. Falta de ética com seu paciente e com seu diretor. Rapidamente dirigiram-se ao local mais rápido ainda e o Dr. Mário perguntou a Isaac. Quem é você? Ele levantou a cabeça, olhou fixamente para o diretor e disse: Eu sou um sapo. Os psiquiatras gelaram. Gostavam de Marco Polo. Era a primeira vez que um estudante de psiquiatria seria expulso do Hospital Atlântico. Marco Polo ficou tenso. Teve vontade de abrir a boca e extrair outras palavras de Isaac. Mas se o bombardeasse com perguntas, tentando retirar
se o bombardeasse com perguntas, tentando retirar palavras que ele não quisesse responder, aí sim estaria selando sua falta de ética. O Dr. Alexandre, desde a discussão sobre alguns traços da personalidade de Einstein e o preconceito, tornara-se amigo de Marco Polo. Tentando sair em sua defesa, insistiu ansiosamente. Qual é o seu nome? Onde você mora? O Dr. Mário estava com um pé no corredor, mas ouviu Isaac dizer, sou o Dr. Mário. Dessa vez foi o próprio Dr. Mário que sentiu uma onda fria percorrendo sua espinha dorsal, circulando pela cabeça e alojando-se na garganta. Além de ter ficado profundamente envergonhado diante dos colegas, estava sendo intensamente injusto com Marco Polo. Ele sabia que Marco Polo, embora fosse irreverente, era arrojado, sensível e inteligente. Não se tratava de mais um profissional, mas de um construtor de conhecimento que amava o que fazia. Todavia, não suportava sua audácia. Desde que ele entrara na instituição, há 1 ano, o Dr. Mário perturbara-se com seu comportamento e vinha questionando silenciosamente sua própria prática e rigidez. Algumas vezes teve noites de insônia, tentando espantar Marco Polo dos seus pesadelos. Ter de expulsá-lo do hospital seria doloroso para ele. Por isso, apesar de envergonhado, ficou feliz por seu aluno e pela pequena evolução do paciente. Marco Polo, humildemente, disse ao Dr. Mário. Por conhecê-lo de longa data e o admirar, Isaac identificou-se com o senhor. Não tente justificar meu erro. Desculpe-me e assuma o caso. Com essas palavras, saiu rapidamente do ambiente. E foi a primeira vez que o Dr. Mário reconheceu um erro publicamente e pediu desculpas. O homem imbatível começou a enxergar o que sempre fora, apenas um ser humano, e como tal, sujeito a falhas e erros. A partir desse momento, começou a ser mais flexível. Sair do seu trono não o deixou menos líder nem menos admirável. Ao contrário. Assumir o tratamento de Isaac, portador de uma das doenças mais difíceis do Atlântico, era uma tarefa dantesca. Mas, como Marco Polo detestava o mercado da rotina, aceitou com prazer o desafio. Qualquer reação de melhora do paciente era recebida com grande elogio pelo jovem psiquiatra. Quem sou? Onde estou? Isaac dizia, agitado e andando. Parabéns, Isaac, você está melhorando. Não tenha medo de pensar. Não tenha medo da vida. O paciente não compreendia direito o cumprimento, mas compreendia o acolhimento e afeto. A ação dos medicamentos começou a ser potencializada quando ele passou a colaborar com o tratamento. Ao longo das semanas, Isaac foi se alimentando melhor. Aos poucos, falava frases mais complexas e retornava à sua consciência. Foi lentamente se deparando com a dura história que o fizera romper com a realidade e perder sua identidade. Certo dia, ao ter plena consciência de si mesmo, caiu em prantos. Eu não tive infância, doutor. E fez uma pausa. Fale sem medo, Isaac, estou aqui para ouvi-lo. Minha mãe sempre teve problemas psíquicos. Meu pai, embora rico, bebia diariamente grandes doses de uísque. Era um judeu, praticante, mas abandonou a religião. Fez nova pausa. Casei-me apaixonado. Elisa era a mulher mais bela e mais amável. Em seguida tivemos um filho maravilhoso. Minha família era meu oásis. 15 anos depois, meu casamento virou um solo estéril. Peguei minha esposa na cama com meu melhor amigo, o gerente da minha empresa. Eu era um homem rico, mas me sentia um miserável. Isaac soluçou. Minha esposa suplicou-me perdão. Hesitante, eu não a abandonei, mas também nunca a perdoei. Marco Polo solidarizava-se com ele através do seu silêncio. Em seguida perguntou, e o seu filho? Posteriormente, meu querido filho Gideão tornou-se dependente da heroína. Ele tinha febre, vômitos, dores pelo corpo quando parava um dia de usar a droga. Era horrível ver meu filho de 15 anos nesse desespero. Procurava a heroína como um ofegante procura o ar. Eu tinha medo que ele morresse. Aflito, tentei ajudá-lo de todas as formas,
Mas ele era agressivo, fechado, alienado, parecia impenetrável. Acusava-me de nunca ter sido seu amigo. Agora ele está com 19 anos, mora sozinho, sua dependência se agravou, é HIV positivo. Há 1 ano, recusa-se a falar comigo. Não tenho mais nada. Marco Polo, enfim, entendeu as causas da depressão psicótica de Isaac. Seu eu, que representa sua vontade consciente, preferia emergir num estado de inconsciência a suportar o peso das suas perdas e frustrações. Você gostava de lagoas? Pescar era meu passatempo preferido. Sempre gostei da calmaria de uma lagoa. Tentando descontraí-lo, Marco Polo disse: Você é esperto, Isaac. Viver numa lagoa é um dos melhores lugares para fugir da realidade. Isaac sorriu. Marco Polo acrescentou: Mas você acha esse mecanismo saudável? Não. Todos passam por sofrimentos na vida, uns mais, outros menos. Fugir de nós mesmos produz um falso alívio e, além disso, dilacera nossa saúde psíquica. Isaac olhou para as paredes do hospital, recordou seu processo de adoecimento nesses últimos 4 anos e expressou: O preço foi muito caro. Não é fácil enfrentar nossas ruínas, mas é a única maneira de sermos autores de nossa história e não vítimas dela. Mas o que eu vou fazer da vida? Perdi tudo que eu mais amo. Todos perdem algo na vida. Uns precisam assumir suas perdas. Outros precisam recolher os pedaços que sobraram. Que atitude você deve tomar? Nenhum psiquiatra ou psicólogo pode fazer essa escolha por você. Isaac ficava impressionado pela maneira como Marco Polo conduzia as sessões de psicoterapia. Ele provocava sua inteligência e não o tratava como um coitado digno de pena. A cada momento, o estimulava a tomar suas próprias decisões. Sobraram pedaços, preciso recolhê-los. Recolha-os com coragem. Não importa o quanto algumas pessoas o decepcionaram. Você as ama, não pode apagá-las da sua vida. Se você apagá-las do seu consciente, não apagará do seu inconsciente. Além de usar essas técnicas, Marco Polo recordou como Falcão se libertara das suas crises. Pediu que Isaac fizesse um exercício intelectual diariamente no silêncio da sua mente. Tudo em que você crê o controla. Se o que você crê o encarcera, então você será um prisioneiro. Se o que você crê o liberta, então você será livre. Isaac havia se tornado um caso crônico. Ninguém esperava mais nada dele, nem ele mesmo. Como me libertar das algemas que me transformaram num doente mental? Duvide dos seus pensamentos perturbadores. Questione seu sentimento de incapacidade. Questione por que você está programado para ser infeliz. Grite em seu interior. Critique sua fuga. Critique suas fantasias. Determine estrategicamente conquistar as pessoas ao seu redor. Retire seu eu da plateia. Entre no palco da sua mente e treine ser líder de si mesmo. Faça isso diária e silenciosamente. Isaac aprendeu a manipular a arte da dúvida, da crítica e da determinação e teve uma melhora substancial, apesar de pequenas recaídas. Todos os profissionais ficaram entusiasmados com ele. 1 mês depois, estava tão bem que diminuíram a dose do medicamento. Logo depois recebeu alta. Continuaria a fazer tratamento apenas no consultório. Antes de sair, Marco Polo deu-lhe algumas recomendações. Isaac, os fracos condenam, mas os fortes perdoam. Você acusa sua esposa e seu filho o acusa. Todos erramos. Perdoe-a e, se sentir necessidade, peça desculpas ao seu filho. Descubra-o e, principalmente, perdoe-se. Não carregue consigo um monstro da culpa. Surpreenda-os e permita surpreender-se por eles. Isaac abraçou Marco Polo e simplesmente disse: Obrigado por me fazer acreditar em mim e na vida. Obrigado por me fazer acreditar que é possível sobreviver quando se perde tudo. Isaac traçou conscientemente seus caminhos, fez suas escolhas, voltou para os braços de sua esposa, permitiu deixar-se ser amado por ela e entregou-se ao amor. Começou a olhar para o seu filho por outros ângulos.
descobriu que o maior problema de Gideão talvez não fosse a droga, mas sentir-se órfão de um pai vivo. Começou a encantá-lo, a cativá-lo, falar menos sobre a droga e mais sobre si mesmo. Tornou-se um contador de histórias. Gideão conheceu a história de Moisés, Abraão, do rei Davi e de Salomão. Após algumas semanas, sentiu que era mais importante para seu pai, apesar da sua dependência. Teve mais forças para lutar contra a droga. Mais tarde, Marco Polo tratou dele e o ajudou. Marco Polo rompeu as barreiras e as distâncias e tornou-se amigo da família de Isaac. Do mesmo modo, tornou-se amigo da família de Ali Ramadan quando ele deixou o hospital um mês após Isaac. Embora não tivesse muito tempo, frequentava suas casas. Gostava muitíssimo da culinária judia